Então vamos lá. A gente está estudando como estudar a Bíblia. E por que a gente tem que estudar a Bíblia? Qual é o grande objetivo que a gente tem de estudar a Bíblia? Por que a gente tem que estudar a Bíblia? Por que a gente lê a palavra do Senhor? Por que a gente tem esse zelo, esse amor, essa vontade de conhecer essa palavra? Por quê? Isso vai de cada um, né? Eu amo ler a palavra de Deus porque eu entendo que Deus fala comigo e eu falo com Deus através da sua palavra. Tem coisa assim que você olha assim, você fala: Senhor, obrigado, porque isso que eu acabei de ler é mais atual do que o jornal. Você fala assim: Senhor, obrigado, como é que o Senhor me conhecia, como é que o Senhor iria descobrir que eu estava precisando disso. Também eu entendo que quando eu estudo a palavra do Senhor, ela me faz me conhecer, me faz ser uma pessoa muito melhor. E por que a palavra de Deus me faz ser melhor? Porque a palavra de Deus me ensina a ser como Deus, a andar com Deus, conhecer Deus. Como que é o coração de Deus, o que Ele pensa para cada um de nós. Então, é simplesmente alguma coisa assim que você fala assim, é maravilhoso. Quando você estuda Jesus Cristo e você vê o que Jesus Cristo falou, nenhum homem seria capaz de falar o que Ele falou. E se aquilo que Ele falou, só existe duas formas de você interpretar: ou Ele é um louco, ou Ele é Deus. Não tem outra forma. Ou Jesus era louco, ou Jesus era Deus. Mas um louco não tinha um discurso tão bom, tão correto, né? Porque o louco, você percebe que em algum momento do louco, uma desconexão do pensamento. O louco tem um negócio que às vezes ele vai escorregar, ele vai entregar, porque ele vai falar de um negócio que não tem sentido e que ele não consegue fazer aquilo. Por isso que ele é louco. Mas tudo que Jesus falou que iria fazer e que fazia, ele fez. Por isso que é muito mais difícil. Muito mais difícil. Tá? E hoje a gente está pensando nesse padrão, como viver hoje como cristão nesse mundo que a gente está. Como que vocês acham que a gente deveria viver hoje nesse mundo? Semana passada a gente falou que pode beber socialmente. Ok? Semana passada a gente falou que a gente pode usar tatuagem, piercing, ok? A gente pode não ter nenhuma preocupação com roupa, certo? Foi tudo isso que a gente falou semana passada, não? O que falaram aqui semana passada? Mas e aí? Gente, não é muito mais fácil a gente descrever a forma de ser cristão pelo exterior? Não é muito mais fácil você estabelecer como ser cristão através da forma externa das pessoas? Quem inventou o uniforme? Por que surgiu o uniforme? Mas para que padronizar? Qual era o objetivo em padronizar? Tanto é que o nome é ou seja, o que quer dizer uniforme? Tem uma única forma. Por que se criou o uniforme? Qual era o grande objetivo do uniforme? Oi? Controle. Controle. É muito fácil você saber quem está fora do padrão. Muito fácil vigiar. Quando todo mundo está uniforme, é fácil vigiar.
Você acha que a tua empresa te deu uniforme por quê? Para você não ir lá no mercado, que você está com a roupa da empresa, todo mundo vai ver. Você acha que o patrão te deu uniforme para você ir bonitinho? Não. Vai no mercado de uniforme, na hora do trabalho. Vai. Fica lá fora de uniforme. Se a gente está assim, se eu estiver no mercado ou não. Tanto é que quando você entra num mercado, como você sabe quem é crente? Tem gente que você olha que você bate que é crente. Você bateu o olho é crente. Bateu não. E você já olha no carrinho dele. Olha ou não olha no carrinho dele? Você vai olhar, eu sei que você vai olhar no carrinho dele. Cara de terno e gravata, domingo à noite, com umas 3 garrafas de cerveja no carrinho. O que foi? Veio de um casamento, domingo à noite. Eu ainda não fiz casamento domingo à noite. Eu já fiz domingo à tarde, mas domingo à noite eu nunca fiz ainda. Fiz casamento até sexta-feira, 3 horas da tarde. Mais que isso não fiz, não. Segunda, já fiz. Não é estranho, não é estranho. Por exemplo, eu hoje, quando eu vou na feira, todo mundo sabe que eu sou crente, cara. Quem que vai andar assim, domingo, e vai na feira desse jeito? Ninguém vai na feira de social, vai? Só se for muito velhinho, como eu. Então, não é mais fácil o exterior? Quando você estabelece o exterior das pessoas, não fica mais fácil controlar? O problema é justificar. Oi? Da congregação, né? O padrão é tão grande da congregação que qualquer lugar que você vai, eles têm um padrão específico. Você sabe que é da congregação. Ontem a minha cunhada era da congregação, aí teve o momento do culto. Era fácil, era até meio assim, todas as mulheres com aquele véu branco, né? Dá até um... Cara, não vou entrar nisso não, dá um medo, não dá não. Assim, eu fico assustado. Eu olho assim, aquele bando de mulher, tudo de véu branco assim. Tem gente que acha lindo, eu acho... Assim, parece... Eu vou abrir um negócio aqui, vou contar um negócio. Eu preciso falar. Meu cunhado, lembra quando tinha videocassete? Lembra? Era caro demais. Meu cunhado fez um consórcio de videocassete. 2 anos pagando aquilo. Quando saiu o videocassete dele, estreou, era o único da família inteira que tinha videocassete. Aí nós fomos numa locadora. Aí ele falou, escolhe o filme. Eu escolhi um filme chamado Agnes de Deus, gente. O filme mais depressivo que existe. Meu cunhado adora filme de guerra e faroeste. Ele olhava para mim, o cara não esquece até hoje. O filme tem mais de 20 anos e ele lembra. Aí esse final de semana a gente teve que dormir lá. A gente foi na sexta e no sábado a gente ia buscar. E a Maria ia ter reunião da família do pai dela, né? Da infância e tal. Das primas, tudo. Aí à noite a gente foi assistir um filme. Qual foi o filme que eu escolhi? O Convento. Ele falou, cara, você deve ter alguma fixação com freira, não é possível. Filme horrível. Eu sei que eu dormi o filme inteiro. Quando eu acordei, eu falei, quem que matou? Ela falou, ninguém entende esses filmes que você escolhe, né? Então, me lembra muito esse negócio de convento, né? Esse negócio daqueles véus assim, dá um receio assim, dá um medo. Mas é mais fácil você manter o controle quando você estabelece padrões. Fugiu daquele padrão, acabou. Então, por isso que hoje é muito difícil. Pode entrar de bermuda ou não na igreja, pode entrar de boné ou não na igreja, pode entrar de camisa regata ou não na igreja, né? O irmão lá falou lá do fórum. Eu usei muito isso.
né, na justiça, porque se você for de bermuda, você não entra no fórum, não é isso? Se você for, né, de chinelo, acho que também não entra no fórum. Mas o fórum você é obrigado a voltar, aqui não. Aqui não. E aí vem aquelas histórias, sabe aquelas malditas histórias assim? Pastor, entrou um bêbado na igreja, sentou no último banco, deixaram ele ficou deitado o banco inteiro. No final, o que aconteceu? Ele se converteu, cara. Pô! E hoje, além dele se converter, hoje o que ele é? Pastor. É pastor. E você, se você estivesse na porta, o que você ia fazer com ele? Ia mandar ele acordar. Você não ia deixar ele entrar. Eu não sei, rapaz. Quer ver outra coisa também? Abrir o coração com vocês. É hoje. Todo culto, no final do sermão, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? O que é de praxe? Qual que é a prática? Final do sermão, qual é a última parte do pastor? O que o pastor tem que fazer na última parte do sermão? Oi? Não a bênção. Um pouquinho antes do culto. Você quer ir embora logo. Não, um pouquinho antes do culto. Antes dele dar a bênção. O que o pastor faz? Ele prega e o que ele tem que fazer? Não. É que vocês não estão acostumados. E os crentes antigos esqueceram. Faz o quê? Apelo. Faz apelo. Como que é o apelo? O que é o apelo? Como é que faz o apelo? O irmão Reginaldo. Põe uma música de fundo. Se não tiver música de fundo, aí não é apelo. Tem que ter a música de fundo. Isso, vamos lá. E aí o pregador tem que fazer isso, porque se ele não fizer isso e a pessoa foi embora, e a pessoa morreu, a culpa de quem que é? Do pregador que não fez o apelo. Não. Perdeu. Infelizmente, eu acho lindo, a minha prática de ministério é não fazer apelo, mas te convidar para conhecer a igreja e eu me ofereço para ir à sua casa. Hoje já não me ofereço mais para ir na tua casa, eu estou te convidando para você vir aqui no centro administrativo. De preferência, mas vem uma senhora aqui. O que a senhora trouxe essa semana para a gente conversar? O que a senhora trouxe? O que a senhora trouxe? A senhora teve coragem de vir aqui? Lógico que eu fiquei com raiva. Além de não trazer nada, pediu para tomar café nosso. Se tiver, porque agora eu não atendo também. Pode ser, falar lá agora, a senhora vai ir com outro. Comigo não vai mais não. Então, querido, é isso. Será que é responsabilidade nossa? Que a pessoa não aceitou a Cristo? Aí vai num casamento, esse mesmo pastor. Aí ele não vai perder a oportunidade no casamento. Aí ele vai falar assim na hora do casamento, que os irmãos me perdoem aqui, os presentes, mas eu quero falar com você. Você que está aqui essa tarde, essa noite, você que está longe de Jesus, você que não tem Jesus, quem quer receber Jesus? No casamento, levanta a mão. Não, já vi. A senhora também já viu, não vem falar que não, que a senhora já viu. Velório, opa. Velório é um lugar de apelo tremendo.
Não sei, é aquilo lá, tem muita gente. Aniversário de criança, apelo. Por quê? É uma crença. Não tem nada contra. É uma crença. Agora, a gente precisa tomar cuidado com essa crença, porque às vezes eu prego nas igrejas, no final eu chamo, eu oro pelas pessoas, mas eu não deixo claro que é um apelo para a salvação. Eu sento, o pastor sobe atrás de mim e fala: irmãos, para não perder a oportunidade, quem quer aceitar Jesus? Eu tive numa igreja para dar palestra para casais, e aí eu até encurtei por causa do tempo, o horário estava avançado. Eu parei, deu 9h30, orei com todo mundo, que era tarde da noite. E aí vai lá para fazer o apelo. Então, o que eu penso é que quando alguém se converte, ele se converteu. Ele vai voltar. Ele vai estar aqui. E eu fico tão triste com uma coisa, que a gente está tão preocupada com o apelo, mas a gente não está preocupado com o visitante. Ele entra, assiste o culto, eu não pergunto o nome dele, eu não estou perto dele, mas eu estou preocupado em fazer apelo. Eu quero que ele venha na frente, mas eu não quero abraçar ele no banco. Desculpa. Tem hora assim que eu penso muito. O apelo é fantástico. Na hora do apelo, o visitante vale tudo. Na hora do apelo, nossa, trazer o visitante na frente é lindo. Mas ele assistiu o culto inteiro e ninguém conversou com ele. Só para a gente pensar. Oi? Eu vi, eu também sei, eu sei onde está. Parece que o apóstolo Paulo, ele não está muito preocupado com isso. Ele está preocupado com outra coisa. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Primeira pergunta: o que são os últimos dias? Porque isso faz quanto tempo que foi escrito? Isso foi escrito 2000 anos. Ele está dizendo que nos últimos dias. 2000 anos. Oi? E quando que é a volta de Jesus? Oi? Lógico que tem. É hoje. Não, é hoje. A volta de Jesus é hoje. A senhora sabia? Não, é hoje. Agora. A volta de Jesus é hoje, é agora. Opa, não é não? Quantas pessoas agora já estão diante do trono? Nesse exato minuto. Hein? Não, quem está indo? Qual o número da sua senha? A senhora queria saber o número da senha ou não? Não, a senhora vai ficar louca. Só uma pessoa sabia, só uma pessoa que eu conheço que sabia o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Só uma pessoa. Quem? Se você soubesse o dia da sua morte, você enlouquecia. Você ficaria louco. Sabe o que você faria? Se matava. Se mata. Graças a Deus que Deus não deixa a gente saber o dia que a gente vai morrer e nem como a gente vai morrer. Porque se a gente soubesse o dia e como, sabe o que eu ia fazer com a folhinha? Eu riscava, eu pulava. Chegava no dia, eu pulava. Doidura, gente. Quando Jesus Cristo está voltando? Quando que são os últimos dias?
Você acha que só tem isso hoje? Só tem gente assim hoje? Quer ver um papo furado que eu ouvi outro dia aí? Esse negócio de clima, que o mundo vai acabar. Não acabar nada. É cíclico. Sabe por que o Brasil não despolui os rios? Porque tem água aqui. Por que você vai gastar dinheiro para despoluir o rio? Tem comida aqui. Tem tudo aqui. Você está preocupado na hora que você vai tomar banho com o meio ambiente? Você está preocupado ou não com a água? No inverno? Com a energia? Você deveria? Deveria. Mas nós não. Eu não vejo a igreja agindo para o meio ambiente. Eu não vejo uma ação da igreja falando de despoluição ambiental. E quem é que é pseudo-crente, eu não sei? A Marina. A Marina. O que a Marina é? Ministra do quê? Do quê? E por que ela é ministra do meio ambiente? Porque ela é de Jesus. Quem fez os peixes para os rios e mar? Quem fez os peixes pô-los a nadar? Como brincam na água? Vejam como brincam sem cuidados, eles são. Gostam de minhoca, migalha de pães. Por isso que é a Marina. Porque a Marina é crente. Por isso que ela é ministra do meio ambiente. Está preocupada com o meio ambiente? Não está, não. Preocupada. Gente, Jesus está voltando hoje. Você não sabe o que vai acontecer com você. Eu tinha uma cunhada que estava tossindo. Na segunda-feira eles ligaram para nós e falaram, na quinta-feira, descobriram que ela tem. Na sexta ela morreu. Na quinta-feira, depois de 40 dias, descobriram que ela tinha uma dermatoliose, um negócio assim. Descobriram que ela tinha, depois de 40 dias. Na sexta ela morre. É que a gente não está muito preocupado com isso. Que será que Jesus está voltando? Será que são os últimos dias? Me fala aqui. Eu sou meio assim suspeito, né? Eu saio daqui às vezes assim envergonhado, sabia? Eu vou para casa e falo assim: Deus, como eu sou abençoado. Como tem gente que sofre. E às vezes eu estou falando com vocês, olhando assim. E se eu chorar com vocês no final, aí acaba com tudo mesmo. Aí eu oro, respiro, e aí eu viro bravo, cresço. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas por dentro eu estou moído, eu estou acabado, porque eu ouvi coisas duras, difíceis, sofrimento. Mas eu não posso dizer para essa pessoa, se entrega, é isso. Não, nós vamos viver, nós vamos crescer, nós vamos lutar. Vamos com fé, para. Então, quando que vai acontecer de homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos? É interessante que Paulo começa com toda a lista de pecado com o primeiro. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? E dali vem tudo.
Por que ele é avarento? Porque ele é amante de si mesmo. Por que ele é presunçoso? Por quê? Por que ele é soberbo? Porque ele é amante de si mesmo. Por que ele é blasfemo? Por que eu não, numa discussão com você, numa briga com você, eu não cedo? Porque se eu ceder, eu vou me frustrar. E eu não posso me frustrar, eu não posso me sentir humilhado, eu não posso me sentir derrotado por você, porque eu amo muito a mim. Eu me amo tanto que eu não posso viver sem mim. O cara está vendo a esposa sofrer, o filho sofrer e não para de beber. Por quê? Ele se ama. Eu não vou ficar com essa dor. Eu não vou ficar com esse sofrimento. Por que filhos são desobedientes a pais e mães? Porque eles não podem sofrer. Porque eles são amantes do quê? De si mesmo. Eu não vou sofrer. Eu não vou obedecer. Eu não vou mudar. Você acha que eu vou desligar agora a televisão e ir lá para a sala comer? Vamos pegar nos pequenininhos? Às vezes está quase na hora da janta. Vocês que moram em condomínio, o filho de vocês olha: ah, o meu amigo chegou, posso ir brincar? Fala não para ele. Oh, mãe, poxa, mãe. Ingrato. A ingratidão, por quê? Por que eu sou ingrato? Porque eu me amo. Profano, eu me amo. Sem afeto, eu me amo. Irreconciliável, eu me amo. Você acha que eu vou me reconciliar com você? Hoje o que mais se ensina, o que mais você ouve falando é sobre o amor próprio. Isso é amor próprio? E aí, Marcelão? Isso é amor próprio? Vamos lá. Como que se tratava amor próprio quando a gente era criança? É interessante, eu não sei se você tem mais irmãos ou primos assim. Quando vocês se reúnem, vocês lembram do quê? Da surra. Conversa de primo, conversa de... É surra. Quem apanhava mais? Toda reunião de família que a gente se encontra... Nossa, mas era terrível, né, cara? Nossa. Lógico, pai lembra? Meilin, você lembra todas as surras que você deu? Você lembra? Mas aí você fala para ela, não era bem assim, Adriana. Você precisava. Isso. Adriana, você precisava? Você não precisava, né? Não mesmo, né? Essa Meilinha era terrível. Tá vendo? Hoje eu vou estragar tudo. Como não? Aí não, eu nunca bati. Minha mãe nunca bateu na gente. Como minha mãe curava gulodice. Como se trata gulodice? Exagero. Então, a padaria da casa onde a gente morava, a gente foi morar num bairro, a gente era o segundo morador, hoje é tudo tomado, era terra, não tinha nada ali. E se a gente perdesse o padeiro lá, o seu Manuel, o português, tinha que ir lá na padaria, e tem que andar mais ou menos uns
Eu acho que dava uns 3 quilômetros, 3, 4 quilômetros para ir e para voltar. Então, quem que ia era o mais novo, porque os outros, todo mundo ia trabalhar. Então, eu tinha que ir lá e comprar o pão. Então, eu tinha que atravessar tudo aquilo, trazia 2 filão de pão, né? Filão, né? Aquelas bengalas, né? E a minha parte era a ponta do bolo, a ponta do pão. Sempre gostei da ponta. E aí tinha que ter Clayton, né? Anderson Clayton, porque era parente. Então a gente só comprava Anderson Clayton. Tinha Clayton, como que era? Clayton e Doriana. Claybon. Anderson Claybon, isso, Claybon. Eu gostava mais da Claybon do que da Doriana, da Doriana. Aí minha mãe fazia o café, pegava aquele copão de café, você arrancava a ponta, enchia de margarina e enfiava no copo. E, nossa, aquilo era o céu, né? Eu fui, comprei, trouxe. Na hora que eu voltei, comer a ponta do pão. Ah, não. Eu não acreditei que comer a ponta do pão, eu que fui buscar. Aí eu criei um escândalo. A mãe, então falou, filho, vai lá, compra mais 2 pães. Nossa, mãe, mas não precisa, não, compra mais 2, vai lá. E o besta foi e comprou mais 2 pães. Chegou, ela fez mais café, fez outra garrafa de café, deixou sentadinha assim, ela falou, agora você vai comer os 2 pães. Aquela bengala inteira. Eu comi a primeira, falei, mãe, não, você vai comer a segunda. E ela assim do lado. Quando eu terminei de comer a segunda, cara, eu nunca apanhei tanto na vida. Mas apanhei muito mesmo. Apanhei de deitar assim. Meu irmão ficou com tanta dó, falou, mãe, ele nem vai na escola. Meu irmão me pegou e levou lá na Praça Lauro Gomes, em São Bernardo. Ele era engraxate para eu brincar. Mal não esqueço. Quando eu vejo o pão, eu nunca mais quero comer a ponta do pão. Eu não como ponta de pão. Faz mal. Faz mal. Eu não sei. Não sei se curou, eu continuo guloso do mesmo jeito. Então vamos lá, sem afeto natural. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Quando você olha aí amantes de si mesmo, está muito uma questão hoje de gênero aí. O gênero está ali. Eu me amo. Eu tenho que ser feliz. Eu não tenho culpa de ter nascido assim. Olha a lista, gente. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afasta desses. Esse é o mais perigoso. Por que esse é mais perigoso? Porque é falso, é mentiroso. Ele vai te escravizar. Ele vai te ensinar o que Deus quer que você faça, mas Ele não vai fazer. Eu não sei se vocês souberam, mas tinha um grupo grande de cristãos que não aceitavam médico e não aceitavam dar remédio para filho. Vocês viram isso? Não? Não pegaram? Aqui em Jundiaí temos isso. Quantas crianças morreram? E alguns aqui, quando eu cheguei, o teu filho você tinha que orar, mas o filho dele ele ia para o hospital. Inclusive tinha uma família, pastor Bember, os 2 irmãos brigaram,
porque os dois eram pastores. E o Bember, o filho já convulsionando com febre, o Bember, que era o irmão dele mais novo, foi lá e falou: vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia. Batistas. Não estou falando nem de batistas. Mas uma piedade. Quer ver outra coisa? Corte. Quem sabe o que é corte? O que é corte? O que é namoro com corte? Namoro com corte era o seguinte: você não podia beijar. O máximo que você podia andar de mão dada. Era um compro. É, filha. Gostou? A gente vai implantar isso aqui. O que vocês acham? Acredita que dá certo? Não? É ruim? Era a corte. A corte. Mãozinha dada. Não pode ir para lugar nenhum se não tiver alguém que acompanhe. Intimidade só depois do casamento. Você já se entregou, né, filha? Você já começou a coceira tremenda, hein? Quem faz corte hoje? Depois que casa, fica corte mesmo, né? Só fica na mão mesmo. Casou, agora pode, agora não faz mais nada também, né? Desculpa falar. Palestra de encontro de casais aqui. Piedade. Isso garante que ia dar certo o casamento? O que vocês acham? Aí Paulo diz: porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas de vária concupiscência. Esses caras que eram os mais santos, que eram os mais puros, eram os mais pilantras que havia naquela época. Porque eles iam na casa das viúvas para orar com elas. E pegava as mulheres mais novinhas e fazia todo tipo de torpeza. Olha lá, gente. Isso está escrito aqui. Paulo está condenando esses caras. Ele está dizendo que esses caras estão fazendo isso. Ó. Então ele sempre diz: você tem que conhecer, você tem que estudar, você tem que crer. Mas eles nunca conhecem, eles nunca chegam à verdade. Agora vem a minha proposta. Teólogo Aderson Alves Cardoso. Essa é a minha proposta de vida cristã, de estudo da palavra. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Por quê? Para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. O que esse texto quer dizer? Que você tem que ser perfume de salvação ou perfume de morte. O que não pode acontecer na sua vida, você nem cheira e nem vulgarmente falando,
não cheira e nem fede. E aí, Renatinho? O que é? Nem cheira, nem fede. Vem cá um pouquinho. Renatinho recebeu uma proposta de trabalho. O diretor da Bayer Mundial chamou ele para ser diretor. E aí tinha uma outra empresa, como é que chama? Nunca esqueci o nome. A Grunenthal também chamou ele. Entre a Bayer e a Grunenthal, Bayer era conhecido no mundo todo. Renato orou e foi lá falar com o diretor da Bayer, presidente da Bayer, né? O presidente tinha chamado ele para ser diretor. Olha o que esse louco fala para o presidente da Bayer. O que você falou para o presidente da Bayer? Que eu não podia assumir a posição, porque eu tinha um projeto que eu ia ficar pouco tempo, eu ia ter um projeto pessoal. Mas que você tinha orado. E que eu tinha orado, exatamente. Que você falou para ele, eu orei, o que meu Deus falou? Que eu tinha que aceitar uma outra Grunenthal. O cara olhou para ele e falou, mas... Você tem certeza? Aí eu expliquei para ele, falei, não, calma, não estou ficando maluco, né? Eu sei o que é a Bayer, eu sei o que é a Grunenthal. Mas foi a base de oração e Deus, hoje eu preciso aceitar a Grunenthal por esse momento, eles precisam mais de mim. Ele perguntou se era por dinheiro, mas você tem certeza? Eu falei, não é de... Você não quer que eu cubra a oferta? Eu falei, não, a proposta lá é para ganhar uns 40% menos. Mas eu orei. Deus não falou para eu vir para cá. O cara da Bayer olhou para ele, quem que era o... Adib Jacob. Adib Jacob. Ele olhou para esse homem e disse, eu orei e Deus me pediu para eu vir para cá. O que é cheirar, ser bom perfume? O que é isso, Renato, hoje na tua vida, na tua empresa, com as pessoas que você convive? Pastor, assim, se eu trouxe essa lembrança, nem imaginava que você fosse falar isso. Mas naquele momento, para dizer a verdade, nem eu sabia, nem eu estava entendendo, né? Eu só entendia que Deus não... Por que eu não estava aceitando aquilo? Tem uma coisa anterior, porque a Bayer era um sonho que eu já tive até vontade. Era a única empresa que eu trabalharia, aceitaria sair da empresa que eu estava anteriormente para ir para lá. Mas naquele momento eu não estava entendendo muito bem, eu só sabia que eu tinha aquela convicção, né, o fruto da oração. E ficou muito claro, hoje eu entendo nitidamente que a prosperidade está no centro da vontade de Deus, né? A felicidade que tantas as pessoas procuram que a gente busca essa plenitude, essa alegria, estar no centro da vontade de Deus, né? E lá na empresa, com todo mundo que você trabalha, você fala que é de Jesus ou não? Como? Na empresa, com os teus funcionários, com os teus sócios, todo mundo sabe que você é de Jesus. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que ele é de Jesus. Amém. Obrigado, Renatinho. Graças a Deus que nos faz ter prosperidade. Quem está em Cristo tem ou não tem prosperidade? Está aí, ó. Por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Né? A gente teve aqui um casal que fez um encontro que foi
lá na loja do Marcelo para discutir uma questão de trabalho. E o Marcelo, naquela situação toda, falou: você quer ir no encontro? E o cara foi no encontro. Foi. Oi? A Sheila também foi da loja? Ah. Aí ele conversou com meu pai, né? Aí eu estava numa fase difícil, né, de depressão. Aí eles falaram para mim: "Ah, vamos lá conversar com o moço, ver a igreja, né?" Ele ele falou para o meu pai, né, de Jesus tudo. Aí um dia eu lembro que eu fui, estava de chinelo, do jeito que eu estava em casa. Eu falei: "Vamos lá, mãe, vamos lá que eu quero conhecer essa igreja. Eu quero conversar com ele." Aí eu fui, conversei com ele, né? Na porta da MG, ele conversou comigo. Estava saindo ainda, né, Marcelo? Eu lembro muito da Sheila, porque assim, ela chegou com os pais, ela falou assim: cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa com a costura para mudar a minha vida. Eu falei assim: ó, a costura é legal, entendeu? Mas não vai mudar a tua vida. Eu tenho algo que pode mudar a tua vida. E aí eu falei de Jesus, né? Que foi legal. Glória a Deus. Você é cheiroso? Vai, fala, linda. Vamos lá. Eu cuido de duas crianças, um menino de 9 anos e um de 8. E uma certa ocasião eles me pediram para mentir para o pai deles, que eles queriam jogar videogame, ele estava de castigo. Eu falei: se o seu pai perguntar, eu vou falar. Ah, mas por que você não vai? Por que você tem que falar? Eu falei: porque eu não vou mentir para o teu pai. E aí um deles falou: mas Cris, por que você não pode mentir? Eu falei: não vou mentir porque eu não posso. Mas por que você não pode? Aí eu expliquei que desagradava a Deus, que isso não era agradável, e eu não ia mentir porque eu não queria desagradar o meu Deus. E numa outra ocasião, eles me fizeram um pedido também para eu mentir para o pai. Cris, se eu fizer isso... Não, se eu fizer isso, você não vai falar para o meu... Eu falei: se o seu pai me perguntar, eu vou falar. Aí um falou para o outro: mas por que você não pode mentir? Aí o outro falou: você esqueceu que a Cris não pode porque ela não mente mesmo? Ela já falou para a gente que ela não mente? Aí eu fiquei: nossa, uma responsabilidade, né? Dali para frente eu não posso mentir nada, porque senão eles vão me pegar. Você esqueceu que a Cris falou que ela não mente? Então, mas aí eles não fizeram o que eles queriam, porque eu falei que eu ia falar, se o pai perguntasse. É isso. Que tipo de cheiro que você produz? Qual é a tua fragrância? Cheiro de vida ou cheiro de morte? Nós exalamos cheiro de vida para quem é salvo, mas também exalamos cheiro de morte para quem não quer receber Jesus. É isso. É esse texto que eu amo, que eu entendo e que eu vivo. Graças a Deus, que nos faz prosperar. Amém? Deus abençoe vocês nesse domingo aí. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela manhã, pela Tua palavra, por tudo que podemos ver e ouvir e presenciar. Ó Deus, obrigado pela riqueza da Tua benignidade, que nos leva ao arrependimento. Essa riqueza que nos constrange do quanto o Senhor nos ama. E Pai, nós queremos dizer essa manhã: Maranata, nós estamos preparados para subir com o Senhor. Nós estamos preparados, ó Deus, para ter esse encontro contigo. Leva-nos, ó Deus, em paz e nos prepare. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, querido? Um bom domingo, um bom almoço. Que Deus esteja com vocês.